De lá para cá, a Rússia criou 4 ou 5 famílias de mísseis, de CBMs. Então, quer dizer, o que que é? A Rússia não vai às vias de fato com os Estados Unidos numa guerra convencional. Uma guerra convencional para eles não existe. Essa guerra que está tendo na Ucrânia é isso que vai ter mesmo, é só isso. Nem contra a OTAN. É convencional. É apertar o botão e cada um, quem pode mais, chora menos. É uma situação que eu acho que não vai acontecer, porque a arma nuclear é um elemento de dissuasão muito grande, suficiente para fazer com que ninguém aperte o botão. Os grandes nunca vão brigar. As brigas pode ser um grande contra um pequeno, tá? Outro grande contra outro pequeno, mesmo com o outro apoiando, mesmo aquele negócio. Agora, os grandes nunca, porque seria uma decisão final, e eu acho que a esse ponto a gente não chega. Tá, então a China, você colocou a China ali atrás da Rússia, né, isso acho que isso é Não, indiscutível, em termos militarmente. em termos militares hoje, a Rússia fez um processo de desenvolvimento e a Rússia hoje, a Rússia está 3 anos treinando, né, treinando e usando na prática. Ou seja, ele joga o míssil e vê como pode driblar, como pode sair fora, perdeu aqui, perdeu ali, tudo isso aí, os cientistas estão lá 24 horas por dia, os engenheiros refazendo, calculando. Por exemplo, o sistema americano HIMARS, quando foi lançado lá, ele estava com eficiência de 75%. Em menos de um mês caiu para 15%. Olha a velocidade com que o pessoal responde, tá, aos desafios. Isso aí você só consegue no campo de batalha. Isso é jogar. Está jogando, não está treinando. Então, efetivamente, hoje a Rússia tem um exército bem apurado e com o material todo testado. O pessoal sabe como usar na prática, né. Mas eu acho que até porque como eu falei, o Trump é mascate. O Trump está aí para fazer troca. Trump não está aí para fazer guerra não. E você disse que o Trump e o Putin são Eles têm não sei se chegam a ser aliados, mas é o seguinte, eles têm um respeito mútuo muito grande, inclusive, para quem não sabe, eh, a posse do Trump foi feita em ambiente fechado, o pessoal, falou que estava muito frio, que é conversa fiada, e toda a posse lá é na mesma época do ano e no mesmo frio. Então é o seguinte, mas 10 dias antes, o serviço secreto da Rússia recomendou ao Trump que fizesse a cerimônia fechada, porque ele corria risco de ser assassinado. Por via das dúvidas, o que que ele fez? Foi lá, falou: "Opa, os caras estão falando, por que que eu vou duvidar?". O serviço secreto da Rússia que falou isso. então para o Putin é melhor o Trump ir lá. Sim, olha só, eu acho que para o mundo é melhor o Trump ir lá. O Trump está com uma série de equívocos que podem custar caro para os Estados Unidos, mas eu acho que para o cenário mundial, para a segurança mundial, o Trump lá é o melhor que tem. Trump lá é o melhor que tem, não tenha dúvida. Hoje, no cenário de todos os candidatos que tinham lá nos Estados Unidos, de tudo isso aí, hoje o Trump é o melhor cenário que se apresenta, fazendo isso aí. Apesar de ter equívocos, apesar de estar colocando os pés pelas mãos, mas isso aí o pessoal vai pagar internamente se ele continuar errando desse jeito. Agora, para a geopolítica mundial, o Trump não é a mesma ameaça que o Biden com aquela conversinha identitária. Nem para a China? Olha só, eu acho que ele não é tão tolo. A última pessoa que ele conversou durante um bom tempo antes da posse foi exatamente com Deng Xiaoping, com Xi, com Xi Jinping. Inclusive, ele liberou o ele liberou o TikTok já na véspera de assumir. TikTok tinha sido proibido, ele assumiu, ele pegou e liberou o TikTok, Mas ele deu um tempo, né. tá, certo. Ele deu um tempo para resolver. Tá, tudo E bem. ele quer que empresa americana compre. Isso, mas aí é o seguinte, aí é a segunda parte.
Aí a segunda parte, aí ele se resolve. Mas foi com quem ele conversou. Então eu acho que tem muita conversa, de boca para fora, tá, e tem outras coisas que a realidade vai mostrar no dia a dia que é diferente, tá, que é diferente que não dá para os Estados Unidos peitar. Não dá, porque não tem condições hoje de peitar. A condição de A produção. China. Não dá para peitar a China, tá. A China é o seguinte, você vai ter que fazer alguma coisa em paralelo com ela, para se manter. Para manter a sua estrutura, para reacender a sua indústria, fazer alguma coisa. Se você bater de frente, você vai se quebrar. Porque os caras se tornaram extremamente poderosos. Extremamente poderosos. Eles criaram, o Ocidente criou isso, a vontade de não trabalhar do Ocidente, a falta de disposição para o trabalho, tudo isso aí, apostaram tudo no dinheiro virtual e agora quebraram a cara. A realidade é essa, a gente não pode mudar isso. Maravilha. E aí, mano Walter, concorda com essa realidade aí? O que que o nosso Olha, chat e os nossos queridos espectadores aí, membros do canal, nossa audiência, a audiência do Ruben, né, vamos chamar ele de Rubens? O que que tu Rubens, Não, é acha? Rubem é com M. O querido Ruben, a audiência do Ruben tá mandando aí no superchat, o que que eles estão falando pra gente, cara? o camarada mandou o seguinte, o Damena J. Guard, ele falou, cenário hipotético, se a Rússia virasse monarquia novamente, o que mudaria na geopolítica? Como enxergariam as monarquias dos outros países e OTAN? Como ficaria a situação? O grande problema é o seguinte, monarquia como se a família real foi dizimada, acabou a árvore genealógica. É igual aquela história que fala assim, você é a favor da volta da família imperial para o Brasil? Assim, eu sou a favor, contanto que a família imperial seja minha, né. Então, eu sou a favor. Hoje, o que pode acontecer é um sistema, extremamente fechado na Rússia, que vai lembrar o czarismo, tá. Mas eu acho que no cenário internacional não muda muito não, porque a Rússia é um regime semiaberto. Semiaberto aonde? Você pode entrar, sair à vontade, mas toda atividade política é altamente vigiada. Porque eles sabem o risco que eles correm, porque eles já quebraram a cara no passado. Todo burro que pisa num buraco, não pisa no buraco 2 vezes. Então a Rússia, com um processo de abertura, hoje ela faz um processo ao contrário, bem ligado à política, um processo mais fechado. Então esse daí é um dos segredos do sucesso, é blindar o sistema político deles. E leis fortes, ordenamento forte e uma sociedade hoje é o que eu falo para assim, cara hoje que é de direita no Brasil, que mantém na cabeça acesa aquela chama de direita, porque eu sou pela família, negócio cara, não tem que andar com a bandeira de Israel, ele tem que andar com a bandeira da Rússia. Porque na Rússia não tem aborto, tá, na Rússia a família, a Rússia não tem parada gay, tá, a Rússia não tem casamento, Homoafetivo. homoafetivo, em Israel tem tudo isso. E o cara aqui que diz que é tradicionalista vive com a bandeira de Israel. Eu não sei, eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso. Uma das maiores paradas gay do mundo é lá em Tel Aviv, tá. O cara que se diz de direita tradicionalista devia andar com a bandeira da Rússia, mas aí o cara é tão burro que ele associa a Rússia com a União Soviética. Aí ele lembra de comunismo, que não tem comunismo nenhum lá, e a União Soviética já acabou em 91. Cada um com seu cada um. Eu estou aqui só para esclarecer. Mas tem quem discorde. E aí, mano Walter? Isso aí, claro que sim. Sempre. O camarada mandou aqui um superchat falando sobre a questão do armamento russo, né? Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer aqui para você, Rubão, é o seguinte: tem ali China, Coreia do Norte, Rússia, quem que seria ali um grande manda-chuva desses países aí? Tendo, obviamente, a China e a Rússia sendo as maiores, né? Mas aí o Putin seria um imperador, cara que é o chefe de todo mundo? Não há chefe de todo mundo não, cara. O Putin é um cara, um grande conciliador, cara. Putin é um grande conciliador que passou por várias etapas. O Putin, para quem não sabe, em 2007, ele propôs entrar para a OTAN e fazer parte da OTAN, e todo mundo seguir numa boa, e ele foi antagonizado pelo Ocidente,
foi hostilizado pelo Ocidente e fizeram o isolamento dele. Então, meu amigo, ele falou: "Eu sou isolado?" "Sou." "Então tá bom, eu vou me defender. Vão botar sanções em mim? Eu vou me garantir, vou me segurar." E não pense você não, do grupo do Putin, o mais moderado é ele. Se fossem outros ali que estivessem no poder, a situação tem gente que fala assim: "Tomara que o Putin morra." Se você não sabe o que você está falando. Deixa cair o poder na mão de um Medvedev para você ver o que vai acontecer. Se em uma semana não faz uma merda. Ah, então é o seguinte, o Putin é muito, 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 muito ponderado, quieto, calado, fala o necessário e é um estadista. É um estadista. É um cara que nasceu para o Estado. Ele nasceu efetivamente para aquilo ali. Tem disposição para aquilo ali. Tem gente que não tem disposição para uma coisa. Ele nasceu para aquilo ali. Afinal de contas, é um cara que era tenente-coronel da KGB. Então, não é pouca coisa. Ele, durante vários anos, ele esteve na Alemanha. Ele era o comandante do setor lá em Dresden, na Alemanha, e passou lá os últimos, acho que 10 anos. Depois ele viu a Rússia sendo destruída, em 10 anos, em 9 anos, na mão do Ocidente. O pessoal só foi para lá para fazer destruição, acabar com tudo, roubar tudo, montar quadrilhas, gangues, morte, assassinato. A Rússia chegou a ter 80 mil homicídios por ano, 145 mil habitantes, 145 milhões de habitantes. A 80, 90 mil homicídios por ano. Isso aí tudo virou passado. Então, em 10 anos, ele deu uma virada, uma guinada terrível na Rússia. Aumentou o PIB da Rússia quase 20 vezes nesse período. Então, é o seguinte, ele está na dele. Ele está na dele. Rubens, eu admiro. É algo admirável. É algo admirável. Como eu sempre falei, eu sempre admirei o Roosevelt também, o que ele fez. Eu admiro os homens que são capazes de, através de atitudes fortes, ter mudado a história de países. Os Estados Unidos estavam na bancarrota quando o Roosevelt entrou e ele conseguiu virar isso aí. Ele conseguiu recuperar os Estados Unidos. Então, o que eu falo do Putin hoje, eu falo dele, são pessoas admiráveis. Agora, eu não sei se eu queria tomar um chopp com eles, eu não sei se eu queria tomar um uísque com eles, eu não sei se Se tu eu for, queria... tu for o presidente do Brasil, tu vai lá conversar com ele. Ah, Agora, resta saber se vai conversar com o Putin certo, né? Porque sim. tem mais de um Putin lá, não? Mas isso daí dizem que isso daí é uma coisa que dizem que para todo governador, para todo líder mundial é isso. Até no Brasil, que diz que tem uns 4, 4 Lulas? é. Porra, meu irmão, por isso que nós estamos fudidos, né? Porra, 4 foda, Um hein? já é ruim, imagina Porra, 4. tava preocupado só com uma. São 4. Tem gente... Imagina a reunião dos 4 que tomando decisão. Companheiro, Uma branquinha. Rapaz... Mas brincadeira à parte, voltando pro Putin, cara, porque será, como é que é isso, né, cara? O encontro lá é com o Putin certo? Cara, Com o clone? É com quem é? mas é o seguinte, aí eu falo assim, eu vou me encontrar com o Trump. É com o Trump certo ou com o Trump errado? Por quê? É porque não criaram essa clickbait, não criaram essa fake news em cima do Trump, criaram em cima do Putin. O Putin ia morrer, o Putin estava com câncer terminal. Então tu não acredita em nada disso? Que não. Não tem clone, Que dublê, como é que é? Sósia, Nada, como nada. é que Não, falam? sósia sempre existe. Não, Diz que mas como é que falam, cara? Por favor, equipe, como é Dublê que... mesmo, o pessoal chama de dublê. Dublê. o sósia. Não, não existe. Quer dizer, existe para segurança. Isso aí é Porra, como então você... existe, Rubão, desculpa, pô. Não, Se existe pra segurança, não, mas isso aí... não pra tratar de reuniões Não, importantes. exatamente. Dizem que isso daí é uma prática comum, todos os governos e o seu chefe de Estado. Muitas vezes, em algumas ações, vão de longe, o caramba, passando. Está numa visita. Aí você vai ver lá, não é o Trump, é um sósia dele. Tá? E eles botaram lá para fazer aquilo ali porque é mais seguro, caramba. Essa daí é uma das vertentes que se usam para grande chefe de Estado. Agora, essa história aí que tem 10 puts, nada, essa conversa fiada. E que o Putin verdadeiro já morreu. Isso aí é o seguinte, o que eu estou falando assim, rapaz, é o que eu falo assim, a satanização da Rússia é tanta, que o pessoal cada hora inventa alguma coisa. Uma das invenções é essa. Uma é que ele estava morrendo, aí como não colou, aí passamos para essa. Cada uma, vai. Pô, mas o cara não envelhece. Cara, o cara não envelhece porque é o seguinte, imagina, não envelheceu.
envelheceu. Ele não é a mesma pessoa, não é o mesmo jeito. O cara tá com ele tá bem, tá. O cara que foi militar a vida inteira, se prepara bem, gasta, imagina o que que não tem de tecnologia também a favor disso. Você vê o Xi Jinping que também, sempre com aquela mesma cara. Negócio, imagina o que que esse pessoal, não usa, né. Imagino. Queria ter acesso ao que essa turma usa. A turma da ponta. Porra, eu não queria não, cara. Ah, não, tem uns conservantes bons lá, deve ter umas coisas boas. Deve ter. Então o Rubão presidente daqui a 30 anos vai ter a mesma cara. O mais bonito ainda. E aí, mano, Walter? Cláudio, E o Lula, já morreu ou não, cara? cara, há quem diga que o sósia dele já até morreu, o dublê, né? Já Ó, tá vendo? Porra, é o sósia, mano. Mataram o sósia. Cara, Pois é. porra, tu tá falando que Tem um isso cara aí que é fake news em cima do Putin? Não é, porra. Tem inclusive no Brasil essa mesma teoria, né? Vamos dizer Não, assim. não, mas a daqui tem uns números interessantes. O cara que falou que o Lula calçava 35, que diz que o Lula era. Até o pessoal sacaneava, os mais íntimos, dizia que ele tinha pé de moça, né? Porque tinha um pé muito pequeno. Né? E agora diz que esse aí calça 37. Eu não sei. Pode procurar aí, É mesmo, cara? pode procurar aí. Procura aí pra porra. ver. Não, tô falando pra ele O procurar. pé do cara cresceu, pô. Cresceu, então. Aí bom. E agora, cara? Pô, mas 35 anos, pô. Meu filho tem 10 anos, calça 36. Não, mas eu tinha um amigo meu, e ele era alto, tinha quase 1,85 m. Não, mas, porra, aí beleza. Não, eu sei disso. Não, mas ele calçava 38, Pô, cara. o cara cai, não é possível, não. Parecia Não que ia anda, não. cair. Parecia que ia cair. E ele ainda era forte. Hã? Tá, o pé dele era ridículo, cara. Ele tinha vergonha do pé dele. O pé dele não cresceu, cara. Pô. Aí disse que o Lula era assim. O Lula tinha um pé 35. Aí agora disseram que ele tá calçando 37,5. É o pé inchado, pô. Pronto. Aí todos. É o pé Foi inchado. cana, foi cana, foi cana. Ah, meu irmão. Olha O cara de olha pra 1,50 m, gordinho, vai vestir pô, uma calça 46, né? Não é não? Não, O outro magrinho vai ser 38. Agora o pé do cara tá inchado, pô. não, é verdade, é verdade. E ele todo dia toma uma 51. Então, Isso eu não sei, né, cara? Dizem, né? toma uma 51, junta com os 35 e passou muito. Porra. Então, é isso, cara. Tá vendo aí? E tu, porra, criando, E eu, porra, suspeita aí que sobre o cara. maldade, Normal, pô. O pé do cara tá inchado, porra. Igual mulher grávida, né? que maldade. Calçado não cabe mais. Mano, volta e aí, cara. Tua opinião, só pra fechar, irmão. Putin e Lula, cara. Cara, acredito que deve ter aí, como o Rubão falou, tem um sósia ali, tem um dublê ali pra despistar, mas eu sou meio cético em relação a essas teorias aí da conspiração que o pessoal fala. Falando em teoria da conspiração, Rubão, tem uma questão que é bem falada, né? Tem uma afirmação que muita gente replica na internet, que é a questão do Putin não mandar na Rússia. Quem manda de verdade são os oligarcas. Caso o Putin saia do poder, quem que você acha que seria o sucessor dele ali e como isso iria impactar nesse cenário mundial aí de conflitos, né? Mas olha só, os oligarcas, se mandassem na Rússia, a Rússia seria a mesma coisa que os Estados Unidos, só que piorado. Os oligarcas mandaram na Rússia durante 10 anos. E depois, quem não se enquadrou, entrou para a Escola de Aviação Vladimir, a única que você voa sem asa. Tá? Porque o que acontece de oligarca lá cair de janela, cair de prédio, Cada, né? tá? Acontece. Eu acho que o pessoal gosta de malabarismo. O pessoal gosta de andar chegar lá no teto do prédio, ficar andando na marquise, bate um vento, aí é o seguinte, o cara cai. É o contrário. É o contrário. O que houve foi o seguinte: os oligarcas hoje trabalham para a Rússia. Foi um jeito dele combater os oligarcas e, ao mesmo tempo, ter do seu lado. Oligarca, sabe o que é? Oligarca, ele se chama oligarca porque é russo. Porque nos Estados Unidos ele é chamado de milionário empreendedor. O Elon Musk é um bilionário, um empreendedor. Aí na Rússia ele é chamado de oligarca. Tá? É o mesmo cara, é o mesmo cara. Muito pelo contrário, o russo deve ter mais dinheiro e o outro tem ações. Mas Então é o seguinte, conceitualmente. conceitualmente é a mesma coisa. São pessoas com muito poder, com muito dinheiro.
Agora, só que na Rússia, eles, de forma pejorativa, chamam oligarcas. E no Ocidente, eles chamam de milionários ou bilionários empreendedores. Só que são isso aí. Então é o seguinte: quem manda na Rússia são os bilionários empreendedores? Não, não são os bilionários empreendedores. E É nos o, Estados é Unidos? o governo. Nos Estados Unidos é que está acontecendo isso. Quem está mandando são os bilionários empreendedores. E de empreendedores tem muito pouco. Haja vista aí, o Trump está cheio de bilionário em volta. Agora, eu vou jogar um Oligarca, tempero, no caso. vou jogar um tempero nisso aí, que é o seguinte: porra, quem manda mesmo, de repente não vai querer aparecer, né? Primeiro, ó, se eu tenho alguém para aparecer e carregar todo aquele ônus, pra que tu vai aparecer, cara? O Eu não digo nem quem manda, né, porque quem manda não quer nem mandar. Talvez o Putin seja só o símbolo, né, de Não, quem tá mandando de fato. não, no caso lá não, porque lá não existe o bilionário oculto, mas nos Estados Unidos existem, na Europa existem bilionários ocultos, tá. Os Rothschild, os outros, todos eles, a família Morgan, todos esses daí. Então é o seguinte, são bilionários ocultos que, por incrível que pareça, passam batido. Você vê a tábua dos maiores bilionários do mundo, você não vê o nome deles nenhum, tá? E são poderosíssimos, tá? Fazem parte de um clã centenário que tem um poder absurdo. Esses caras não aparecem e tem dinheiro de verdade. Não tem dinheiro em ações só, não. Tem dinheiro de verdade. Então, existe esse poder oculto. Na Rússia não existe, porque não existem esses banqueiros. Existem algumas reminiscências. O Rothschild, por exemplo, acho que tem reminiscências russas, mas não existem esses lá. Agora, eles estão no chamado circuito Elizabeth Arden, né? Que é Paris, Paris, Nova York e Londres. E agora Tel Aviv. É estendido, mas é o circuito Elizabeth Arden, é considerado esse circuito aí de de Nova York, Londres e Paris. Aí sim, aí tem muita gente com muito poder e não aparece. E no Brasil? O Brasil não, o Brasil é segundo escalão mesmo. Todo mundo é pau mandado de alguém de fora. Tem poderosos aqui? Tem. Tem poderosos, mas é o que a gente conhece, todos eles são conhecidos aí. Tem nenhum oculto, não. Não existe nenhum personagem oculto no Brasil, não. Será? Tem não, tem não. Então o desafio aqui é mais fácil. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser que alguém queira, esteja cansado também e ajude. Os oligarcas russos ajudam. Os oligarcas russos ajudam, porque o país estava indo para um lugar que não estava valendo a pena para ninguém. O Brasil está indo para um lugar que não está valendo a pena para ninguém. No primeiro momento tem alguém tirando muito lucro. Daqui a pouquinho não fica bom para ninguém. Pô, mas aí os caras apoiaram a volta do Lula, pô. Quem apoiou a volta do Lula? Quem apoiou? Boa pergunta, responde aí. Boa pergunta. Quem apoiou? Ué, Apoiaram. Apoiaram. O que acontece é o seguinte: o Brasil, como virou oficialmente uma colônia, então nós temos uma defasagem de 2 anos para o poder real que emana no Brasil e vem exatamente da matriz, nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? O Lula foi eleito sob a influência do governo Biden. Agora, vamos estar sob a influência do governo Trump. Aí muda o cenário todinho, nós temos 2 anos de defasagem. Então, a gente está sempre sob a égide de um governo que acontece lá nos Estados Unidos. E foi esse governo que botou, como se fosse assim, o Brasil tem um grupo que manda no Brasil, que é dono do Brasil, fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. Tipo um departamento de Estado. Aqui, você faz o que você quiser, não mexendo com o que os caras ganham aqui. Grandes grupos são rentistas, são grandes conglomerados, é quem tira vantagem em tudo. Isso se não tiver algo mais podre atrás de tudo isso aí.
Porque na casa dos outros tem gente que não respeita a própria casa, imagina a casa dos outros. Falaram, mano, Walter. E aí? Diga. Sobre o Brasil, o camarada mandou aqui, o Fel, mandou superchat perguntando: Rubão, dominar foguetes e bomba nuclear é o suficiente para o Brasil ser soberano no mundo? O Paquistão tem os dois e ainda é um lacaio. Olha, você ter uma arma de dissuasão e, ao mesmo tempo, você ter um sistema delivery, sistema de entrega disso aí, faz muita diferença. O Paquistão é um país extremamente pobre, que domina o ciclo do urânio, tem a bomba, mas eu não sei qual a capacidade total que ele tem de delivery, de entrega dessa força nuclear. Mas o fato de ser lacaio, aí é quase uma posição interna. Mas eles não são tão lacaios assim não, tá? Porque eles peitam e encaram a Índia de igual para igual, e houve uma mudança de diretriz lá externa grande nos últimos anos. Agora, eles têm uma briga interna muito grande, porque isso daí faz parte de um projeto de liberdade daquela própria situação ali, porque Bangladesh, Índia e Paquistão eram praticamente um país só. E a Inglaterra, quando fez a liberdade ali, dividiu aquilo em 3 países, inclusive Bangladesh é uma coisa assustadora, né? Bangladesh é do tamanho de Santa Catarina e tem uma população maior do que a Rússia.